Bom, gente, boa noite, tudo bom? Agradecer a presença de todos, agradecer o aceite do convite pelos nossos convidados. A gente está aqui com o Cristiano Burlan, que é diretor do filme. O Cristiano tem uma trajetória já longa na produção cinematográfica, com por volta de 30 filmes, de documentários, experimentais, ficções e filmes que misturam vários tipos de filmes, como talvez esse, né? E Rodrigo Sanches é ator e produtor. Ele trabalha em peças de teatro, como na Companhia Motosserra Perfumada, né, que acho que é uma das peças mais recentes que o grupo fez, e já colaborou com o Cristiano algumas vezes, né, muitas vezes. Talvez a primeira vez no Vazio da Noite, que você trabalhou com ele? No Fome? Ah, certo. Bom. Então, estamos aqui com eles, o diretor do filme e o ator protagonista, que assina o roteiro também, né? E vou passar a palavra para eles falarem um pouco do filme e depois a gente vai para perguntas. Obrigado de novo. Boa noite. Obrigado pelos resistentes. Numa terça-feira, estar numa sala de cinema dentro de uma universidade assistindo filme, eu acho uma coisa muito bonita. Assim, é um ato de fé. Só fazendo uma pequena introdução ao Ulisses, eu tinha terminado um filme que me custou boa parte, assim, um pedaço de mim que se foi um filme muito difícil de realizar. 7 anos realizando o filme, entre a ideia e o lançamento. O filme que chama Mãe, uma ficção. A protagonista é a Marcela Cartacho. E esse filme me custou muito, né? Um preço físico, até eu posso dizer. E eu precisava me limpar um pouco, né? Porque o cinema ele é um pouco cancerígeno, às vezes. Então, em um filme que tem um certo realismo social de fundo de quintal. Então, por necessidade, eu decidi fazer uma trilogia, onde eu tenciono, pelo menos tento, né, essa relação entre forma e conteúdo, discurso. Queria me experimentar realmente como realizador, e mesmo sabendo que não existe uma liberdade total, mas me propondo uma liberdade. E tenho a sorte de encontrar alguns parceiros que topam cair nessa estrada, né? O Ulisses é o primeiro dessa trilogia, que eu chamo carinhosamente de trilogia errante e errática. Se inicia com Ulisses, o segundo é Faustina, que é inspirado em Fausto, e o terceiro é o Don Quixote. Bom, acho que já está bom de introdução. Olá, gente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Eu lembro quando o Cristiano me ligou, foi no final da pandemia. E falou assim, cara, eu quero fazer uma ficção científica baseada no Ulisses. Aí eu nunca tinha lido o Ulisses do Joyce, tinha alguma familiaridade com a Odisseia, mas não sou nenhum especialista. E eu fiquei bastante assustado com essa proposta. Falei, poxa, deixa eu ir conhecer isso, né? E tem esse desafio acadêmico que se coloca um pouco em torno do Ulisses do Joyce, um pouco dessa dificuldade que eu confesso que eu acho tola, né? E fui ler aquele livro, o desafio, enfim, e foi difícil avançar. E eu sinto que eu avancei em muitos momentos às cegas, né? E é muito louco, faz um tempo que eu não via o filme projetado, e alguma coisa fica sempre, né? E, de alguma maneira, também, essa provocação de interpretar Ulisses, para nós, foi muito mais um dispositivo para pensar o que é voltar para as coisas, né? Para pensar o que é essa jornada, esses périplos que envolvem a nossa vida, e que envolvem esses personagens, e que envolvem esse texto canônico, e que envolve a loucura de existir numa cidade tão fragmentada, e de alguma maneira isso me alimentou, mas também me confundiu, né? Às vezes as pessoas me perguntam sobre o que é o filme. E é difícil responder, porque eu sinto que muitas vezes a gente tem uma ânsia por respostas e entendimentos completos e totalidades, e eu sinto que toda vez que me perguntam sobre o que é o filme, quase juntar os caquinhos. O Drummond tem um poema que diz o seguinte: os cacos da vida colados formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador. E eu sinto um pouco que esse filme é isso, esses cacos da vida colados e sem uso, e de que a realidade se esfacela, e quando a gente tenta reconfigurá-la, ela não tem mais o uso que ela tinha antes.
enfim, e foi emocionante ver, é emocionante partilhar também com uma sala de cinema dentro de uma universidade, de pessoas que pensam e curtem e vivem cinema de alguma maneira. Então, acho que é um pouco isso. Acho que a gente queria ouvir um pouco de perguntas de vocês, enfim, dúvidas, comentários. Vamos, atores, né? Eles conseguem ver poesia onde, de repente, nem há, né? Quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Paulo Emílio dizia, o cinema não existe, o que existem são os filmes, né? E as relações que se constroem durante a feitura do filme e quando você projeta para uma sala escura para pessoas que você não conhece, né? Essa construção faz parte do cinema também. Os filmes, eles continuam depois que você termina, que você lança para o mundo, né? Para mim, Ulisses, do Joyce, ou Odisseia de Homero, tem a ver com uma coisa, sair de casa e voltar sem ser morto, né? Sem ser morto pela polícia, sem ser morto pelo cotidiano, né? Pelas tragédias do dia a dia. Isso, para mim, é a força motriz do filme, assim, o que me levou a fazer o filme. Se bate dessa maneira em vocês, aí eu não sei, eu gostaria de escutar. Bom, vamos abrir para perguntas, alguém? Oi, boa noite. Eu queria fazer uma primeira pergunta técnica, porque começou o filme e eu tinha essa dúvida. Tipo, como você conseguiu fazer as cenas que tinham os barcos, né, os navios, assim? E aí uma pergunta mais filosófica que eu fiquei pensando agora, porque eu não sei se eu entendi a mensagem direito do filme, só que é meio estranho porque a todo momento, tipo, meio que quando o protagonista tá parado, é aquela questão, tipo, que ele não tá conseguindo se mover pra frente. Só que justamente, tipo, na cena final, que fez referência à cena inicial, na cena inicial ele tá se movendo, só que na cena final ele tá parado com a menina, mas ele tá parado. Então, que, tipo, eu sei que interpretação é uma coisa livre e não tem nenhuma interpretação errada, mas o que isso significaria? Sobre os barcos, eu tenho obsessão por um curta do Luiz Raulino, que foi professor aqui no curso de cinema. Ele tem um curta que se chama Porto de Santos, né? É tanta obsessão que eu tenho pelo curta que eu acabei realizando 3 longas em Santos, né? E você tem que, quando você não tem recursos, não tem um montante de dinheiro, não tem uma produção gigantesca, eu acho que a gente esquece que a história do cinema brasileiro está ligada à sua própria dificuldade da realização, né? E que a gente não é só brasileiro, a gente é latino-americano também. Então a falta de recursos não pode ser desculpa para realizar filmes, né? Ou filmes menores. Então, quando me dizem que eu não posso, isso é estímulo para mim, né? Se você vai filmar em Santos, você tem que pedir autorização para a Polícia Federal, para a Polícia Portuária, é muito burocrático, né? Então, eu sei onde ir, ali perto da balsa, tem uns barquinhos, eles pedem normalmente R$1.000, aí se você tem 250 ou 200, eles aceitam. E se não for à noite, eles te levam até os navios. Mas a chance de vir a Polícia Federal, helicóptero, Polícia Portuária e você ser preso é grande, né? Então tem que ser um barco rápido, que você possa filmar de maneira não escondida, né, mas não autorizada. É como filmar no metrô de São Paulo. Se você vai fazer filme e quer filmar no metrô de São Paulo, você tem que pagar muito dinheiro e vai alguém controlando sobre o que você está filmando. Na CPT é a mesma coisa. O que eu aprendi é você compra um celular e filma da maneira que você pode, né? Eu acho que o cinema... Vocês lembram de Encontro e Desencontro da Sofia Coppola? Uhum. As cenas no metrô de Tóquio, eles esperaram 3 meses. Isso é uma produção mediana de Hollywood. 3 meses não conseguiram autorização. O que eles fizeram? Naquela época, eles filmavam muito em película, se usou uma câmera da Atom Mini 35mm, eles filmaram escondido, né? Então, isso faz parte da história do cinema, né? E principalmente do cinema brasileiro e latino-americano, né? Da impossibilidade. Tem uma frase do livro do Tarkovsky que é: não existe situação ideal para a criação artística. Se tivesse uma situação ideal, talvez não fosse um lugar para a expressão artística em si e do próprio cinema, né? Então ele diz que a liberdade não existe, que a resistência do mundo para a criação é força motriz para a própria criação. Então, trabalhar com um produtor que diz assim, não dá, não consigo. Como assim? Sempre dá, né? A lei de Murphy foi criada porque o cinema ia nascer. Então, eu sempre o set preparado de A a Z, independente da quantidade de dinheiro e quantidade de pessoas experientes ou não no set. Sobre as suas perguntas, eu poderia teorizar. Quando eu era mais jovem, eu sempre tinha resposta para tudo, né?
Agora eu tenho, não a segurança, mas a liberdade de dizer que talvez eu não tenha pensado de maneira tão objetiva sobre isso. O que eu posso dizer sobre a primeira e a cena, a última, que o navio ele começa em Atenas e ele termina na Amazônia. Isso foi pensado. Mas foi pensado porque eu encontrei um navio que estava vindo de Atenas e outro escrito Amazônia. Não porque eu escolhi um navio que fosse chegar naquele momento que eu fosse filmar. Foi o acaso que se apresentou ali. E o acaso, para mim, tem a ver com perceber as coisas, né? O acaso é perceber quando as coisas acontecem diante da câmera, não só fora dela, né? Então, eu não sei, eu poderia dizer para você que é tudo pensado, com muito controle, né? Mas não existe isso, né? Você sai de casa para fazer um filme, imaginando, você preparou aquela cena, dirigir os atores, pode chover, sua mãe pode morrer, você pode ser assassinado, conhecer o amor da sua vida, desistir do cinema e mudar para o Paraguai. Então, são os mistérios da vida. O Cristiano sempre fala que é impossível filmar antes que aconteça, né? E as pessoas perguntam, mas vocês pensaram... Esse filme também foi roteirizado na montagem, né? É um processo que o Cristiano tem de roteirizar durante a montagem. A gente tinha, né, o filme escaletado um pouco, mas nas condições em que a gente filmou esse filme tem um baixíssimo orçamento, a gente conseguiu depois ser contemplado para finalizar ele, mas para a produção a gente tinha 30 mil reais para fazer esse filme, né? Enfim, e não pedimos autorização para nada, filmamos no metrô, entramos no porto, o Cristiano me jogou na água, cena que eu estou dentro da água. Eu não sei nadar direito, ele falou, sabe nadar? Eu falei, sei. Só que uma coisa é saber nadar de sunga na praia, sair de bota, casaco, camisa, joga na água, e eu nadava, e ele queria, eu desesperado. Então, quando eu me aproximando do barco, eu ouvi ele falando pro barqueiro, afasta mais, afasta mais. Então, a gente falou assim, mas tinha salva-vidas, tinha isso? Não tinha. Né? Claro que a gente não correu um grande risco, tem uma relação de confiança, a gente sabe até onde pode ir, até onde não pode. Mas as condições precárias, ou de baixíssimo orçamento, que se apresentaram para a gente fazer esse filme, sem autorização, correndo alguns riscos, também determinam um pouco da estética dele, né? Determinam um pouco do que se apresenta depois na montagem, né? Enfim, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a questão do som no filme. A impressão que ela preenche um espaço que às vezes é vazio por fala ou por o que está sendo apresentado em tela. Queria que discorresse um pouco sobre isso. O som, para mim, tem uma importância... Está estourando? Acho que não, está estourando muito. O som... Tá. O som, para mim, tem tanta importância quanto a imagem, né? Ainda estudante de cinema, eu penso na decupagem da imagem, para mim, nos storyboards, ou nos projetos hoje dando aula, eu percebo que os alunos colocam ruído, barulho. Para mim, tudo é música, sabe? Todo elemento sonoro, todo fonema, qualquer som que o corpo emite, para mim, tudo é musicalidade. Então, o som tem tanta importância quanto a imagem, quanto o rosto do ator, quanto a emoção de uma palavra sendo dita de um ângulo e sendo captada de outro. Eu fiz um curta-metragem em 2004 com a Lucrécia Martel, uma passagem relâmpago que ela teve aqui por São Paulo, e ela me fala um conceito que é bressoniano, que é quando você está dentro de uma sala de cinema, você obtura a imagem, fecha os olhos e ela desaparece. Mas o som ele continua lá, ele te atravessa como se fosse uma faca, né? Então, tanto o som quanto a música, de maneira incidental ou diegética, para mim ela é um elemento da imagem, assim como o rosto de um ator também. Então o som é pensado. Nem sempre a gente consegue, né? Por exemplo, quando você não tem orçamento, você tem que procurar música que você não paga direito. Ou... Também não é um Homem-Aranha, ninguém vai me processar por usar Schoenberg na cena que ele quase morreu afogado ali, né? Mas o Schoenberg tem alguma coisa a ver com a maneira como eu vejo o cinema, com a maneira como eu vejo como um ator se movimenta dentro de um espaço fílmico, né? Então, tanto o som como a trilha, ela é tão importante quanto o rosto do ator. Isso não diminui. O ator pode pensar, nossa, ele está me colocando no mesmo lugar de uma música que ele roubou na internet e não pagou direitos? Eu falei, não, jamais. Na verdade, eu estou colocando ele no lugar tão importante quanto é o elemento sonoro, né, dentro de um processo. Entenda-se elemento sonoro, os sons produzidos pela cidade também, né? Muitos desses sons trabalhados ali, que viraram quase trilhas e ambiências criadas, são captados pela cidade. Agora, o que eu gosto, eu sou apaixonado por som direto, né?
eu me lembro do Cassavetes, o primeiro filme dele, Faces. Ele passou 3 anos tentando arrumar o que ele achava que era o pior som do cinema americano. O filme estreia 4 anos depois em Londres, a primeira crítica do filme, o som mais original e autêntico do cinema americano. Porque nos Estados Unidos até hoje, assim como em publicidade também, se capta som direto, 360 graus, para depois se regravar tudo no estúdio, né? E aí o som fica antisséptico, sujo, né? Esses arquivos que não têm profundidade, não traz latitude na imagem. Então, tem profunda obsessão pelo som, assim como tem o respeito também pelos atores. Olá, boa noite. Primeiro, parabéns pelo filme, muito obrigado pela presença. Eu acho que eu tenho 2 perguntas, talvez 3. A primeira é uma pergunta de caráter histórico. Se vocês diriam que esse é um filme pandêmico, assim, porque, de certa forma, a gente já esqueceu muito da pandemia, mas vendo as imagens do filme, voltando às máscaras, a pandemia me apareceu, assim. E eu acho que muito dos temas dos filmes, se a gente pensar a longo prazo, são temas pandêmicos, assim, qual é o nosso lugar no mundo, estar perdido, estar sozinho, são muitas coisas que a pandemia exacerbou. E quando você disse que o filme foi feito, a ideia surgiu há 7 anos atrás, se eu entendi, então a pandemia esteve no percurso, então eu também gostaria de saber se ela mudou o filme, se ele já foi ou foi pensado para ser outra coisa e a pandemia entrou e transformou o filme de alguma maneira. Aí a segunda pergunta tem mais a ver com o tema, o Ulisses, o nome, de trabalhar com uma grande obra, assim, que eu acho que para um diretor deve ser... eu vou colocar as 2 possibilidades que eu posso ver e você pode ter que colocar a possibilidade que você quiser depois, mas que eu consegui imaginar agora, de ser um grande desafio trabalhar com uma obra que já foi trabalhada muitas vezes e pensada muitas vezes, e ao mesmo tempo, uma vez que ela foi trabalhada muitas vezes, é mais fácil você retomar ela porque ela tem grandes temas, mas ao mesmo tempo é um grande desafio você tentar colocar alguma coisa nova, e eu acho que o filme coloca. Eu já me sinto demais e vou deixar aqui. Eu vou responder a sua primeira pergunta a respeito da pandemia. E só quando o Cristiano falou de 7 anos, ele não estava falando do Ulisses, ele estava falando do filme anterior dele, A Mãe. Ulisses, a ligação do Cristiano é bem no meio da pandemia, né? Foi bem no auge da pandemia que ele me ligou e falou que teve essa ideia, enfim, ele foi filmado bem no finalzinho da pandemia. E sim, eu sinto, né? A gente viveu um trauma social coletivo sobre o qual a gente tem dificuldade de falar, a gente não quer falar, a gente quer esquecer, e eu também quero, né? Da pandemia, sim, é natural, né? A gente, traumatizados, negamos alguma coisa que mexeu profundamente com a nossa sociedade. Mas sinto muito profundamente que este filme está contaminado pela situação de isolamento, né? Que, claro que não é a gente não tematizou isso, a gente não pensou nisso, nada disso foi refletido ou proposto, mas essa sensação de solidão, isolamento e falta de pertencimento no mundo, sinto muito presente no filme, sinto muito presente em mim, né, nas coisas que propus para o filme. Fui muito impactado por isso, né, horrivelmente. Então, sim, vejo e sinto algo desse resquício do isolamento presente no filme, mas isso não foi pensado. Eu acho que esses clássicos, eles têm que ter, como a história, tem que ser sempre recontada, desconstruída, né? Eles falam para o seu tempo e falam para o futuro também, por isso são clássicos, né? Vamos pensar em Shakespeare, por exemplo. O grande bardo, né? Quase 500, ou já passou de 500 até. Porque ele é remontado até hoje, suas peças são faladas, sua poesia. Acho que porque ele fala de 3 coisas inerentes ao ser humano, que é amor, ódio e separação. Isso vai se atuar em qualquer época, né? Porque a gente está falando de Homero, eu estou falando de Ulisses ainda, né? Porque são elementos que a gente se conecta com o nosso próprio tempo, por isso eles são clássicos, né? Mas eu não coloco esses clássicos no panteão. Eu acho que eles têm que ser desconstruídos, né? Será que esse clássico, essa obra que foi escrita há tanto tempo fala com o nosso tempo, né? Porque
trazer ainda, né? Eu acho que o Ulisses, e tanto a Odisseia como o livro do Joyce, que para mim o Joyce é mais um sacana, ele tira muito sarro do clássico, né? Ele sacaneia o próprio clássico, né? O conceito de clássico. Me lembro quando eu era adolescente, eu gostava de um escritor que caiu fora de moda agora, é o Bukowski, que ele dizia assim: o que é um clássico? É um chato que não se contentou em chafurdar sua época e continua enchendo o saco até hoje. Porém, contudo, entretanto, necessário. Né? Ele leu todos os clássicos para falar mal dos clássicos. Né? Eu sempre penso em Brecht. Duas coisas. Primeiro vem a barriga, depois vem a moral. Mas a maneira como Bertolt Brecht é montado aqui no Brasil é tão dogmático, né? Brecht escreveu vaudevilles, peças, ele dava risada sobre seu próprio bairro, sobre os seus amigos, né? Ele escreveu roteiros em Hollywood. E aqui é montado de maneira como quase uma liturgia, como se fosse uma igreja, né? Uma missa. Né? E ele tinha senso de humor. Se tirou no Brasil, claro, tem exceções raras, mas se tirou de Brecht o senso de humor. Uma coisa que, talvez, falar de cinema brasileiro é muito arrogante. Né? O que é o cinema brasileiro? Né? Tem o João, tem a Ana, tem a Sofia fazendo cinema em todos os lugares, os cantos, em coisas do país. Mas eu acho que falta também um pouco de picadilha, né? A gente se levando muito a sério. Quando eu falei que eu demorei 7 anos, é outro filme chamado A Mãe, que é o primeiro grande realização minha e dos meus parceiros, mas no primeiro dia de 7 eu pensei, isso que é ter dinheiro, que é ter produção, as pessoas te oprimindo, né, esperando o pior da cena de você, achando que o filme não vai dar certo, eu achei que eu ia ter mais liberdade, e não foi o caso. Então, na verdade, esse Ulisses é a maneira que eu tive para me defender do mundo, e principalmente desses filmes que te oprimem, né? Que não deixam você ser você mesmo. Isso na verdade, é uma utopia, né? É só um trabalho, é só um ofício. Eu sempre me pergunto quando alguém diz assim, estou assistindo algum filme, um filme necessário. Necessário para quem? Para quem tem dinheiro para ir no shopping, pagar R$80, depois o estacionamento e aí jantar. Quem assiste esses filmes, né? Que é só um filme, mas não é só um filme, é meu ofício, meu trabalho, minha grande paixão, assim como o teatro. Então, eu tento fazer o melhor possível ali. Entenda-se o melhor possível é não aceitar menos, sabe? Mas essas grandes obras, eu posso dizer, é sempre emocionante vir falar aqui, sabe? O Rubens Rebold, lá da ECA, ele é meu amigo e sempre me convida para ir falar nas aulas. Meu pai trabalhava na Poli, eu vendia doce aqui. E eu me lembro de frequentar a ECA com um carrinho de doce, com 12 anos de idade. A universidade mudou muito naquela época, né? Vocês sabem bem, é visível. Né? Mas sempre me lembro da paixão dos alunos indo assistir. Eu fiz um documentário que chama O Projecionista, e tem o Feliz, que era o Felisberto, que projetava os filmes para o Paulo Emílio. Não sei se vocês lembram disso, né? E ele reclamava dos alunos. Os alunos vêm aqui, fazem os filmes 16 e jogam aqui, não voltam para buscar. Né? Mas o Jean-Claude também é um parceiro, fez muitos filmes comigo, ele aparece, faz uma participação no filme, e ele me contava do prazer que ele tinha em mostrar filmes e depois discutir os filmes. Né? De que, para ele, as aulas numa universidade têm 3 horas, porque, como ele aprendeu em Paris, na Sorbonne, 1h30 de um filme e 1h30 discutindo os filmes com os alunos. Né? Então, eu já confundi um pouco, mas acho que a gente chegou perto da resposta. Eu acho que você já respondeu um pouco quando respondeu a pergunta, mas eu gostaria de ver também a resposta dos dois, assim, porque, tipo assim, como você disse, você, diretor, esqueci seu nome, mas depois de 7 anos você queria fazer algo novo e tal, tipo, se esse filme trouxe algum conforto para os dois, e se sim, por quê? E se não, por quê também? Falar, depois você pode complementar, Cristiano. O Cristiano falou desse filme que é A Mãe, que foi um filme com muito mais dinheiro, 200 pessoas no set, enfim, depois ele pode falar um pouco mais disso. A gente tem uma maneira de trabalhar, um jeito de produzir muito pouco convencional, né? Se vocês olharem nossa ficha técnica, a gente faz 1000 funções. Eu sinto que o cinema que nós fazemos juntos, né? Em especial Ulisses, mais outras produções, mesmo até com um pouco mais de dinheiro, a gente estava vendo uma entrevista do Carlos Reichenbach, e perguntaram para ele assim, mas Carlão, você sempre trabalha com a mesma equipe? Ele falou, não tenho equipe, eu tenho cúmplices. Né? E eu achei isso bonito. Outra hora perguntaram para o Orson Welles,
Mas, Orson Welles, entre um amigo, que é mais ou menos, e um alguém genial, você tem alguma dúvida? Ele falou, não tenho dúvida nenhuma. Eu chamo meu amigo. Porque o cinema não está acima das relações, né? E eu estou dizendo isso porque tem um jeito que a gente faz cinema, esse filme em especial, que é um jeito, de certa maneira, artesanal, que está fora desses padrões de produção de 300 pessoas no set, de que você precisa de muito, porque eu sinto algumas vezes que existe um elan, uma paixão com essa coisa gigantesca, que claro que algumas produções, algumas coisas precisam, mas eu sinto que a gente fica contaminado por isso, por essa lógica hollywoodiana de fazer filmes, por essa coisa gigantesca, que você parece que você joga dinheiro pela janela, 2 caminhões, geradores. Será que a gente precisa de tudo isso para produzir cinema, né? Será que isso garante a qualidade de um filme? Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, né? E sinto que a maneira que a gente faz é muito avessa a isso. E eu sinto que ser avesso a isso também é interessante. Claro que a gente quer ganhar bastante dinheiro, claro que a gente quer viajar, a gente quer mil coisas, gente. Nossos sonhos não são menores por conta disso. Nossos desejos e anseios não são menores. A gente é ambicioso também, sonha com coisas, né? Com reconhecimento, milhares de coisas. Mas o que é o filme? E esse filme me deu uma satisfação gigantesca ao fazer, né? Com uma equipe pequena, com uma liberdade grande, com trocas e parcerias, e envolvimento. E nem sempre é assim, né? Mas, assim, tentando responder sua pergunta, a mim, em especial, esse filme deu grande prazer. Eu fiz A Mãe do Cristiano, mas só como ator, e sentia, né? É outro set. Nosso jeito de trabalhar é outro, e não é melhor, nem pior, nem tem certo, nem errado, mas, de alguma maneira, a mim trouxe grande satisfação fazer esse filme, muita, muita. Eu acho que não tem a ver com isso, né? Tem um filme do Truffaut bem bobinho que eu gosto, de 74, ganhou o Oscar de filme estrangeiro, chama Noite Americana. Eles, assim, no começo você quer conquistar o mundo, do meio para frente só quer terminar o filme sem matar alguém ou ser morto. E normalmente é isso. Quando eu estou num set de cinema, eu sinto que o filme começa a acontecer quando eu estou para trás, todo mundo com cara de filho, vai dar filme ruim. E você está sozinho, você volta para casa. E aí, essa sensação de solitude, não de solidão, ela acaba sendo uma força para mim. Né? No final, se você conseguir terminar o trabalho, mas é sempre aceitar o que é possível. Né? É um clichê que eu vou falar. Você pensa num filme, escreve um roteiro, depois você produz outro e monta um terceiro. E você não sabe nunca, independente da sua experiência, como as pessoas vão reagir, se vai entrar em algum festival, se vão dizer que você é o pior diretor da face da Terra, que você é um gênio. Eu acho que não tem a ver com isso. Né? É claro, quem é que não é vaidoso? Você não quer fazer um filme para ser... Mas, no fundo, não tem a ver com isso. Né? Esse filme, eu paguei um preço muito alto por ele. Né? Mas que preço é esse? Né? Você saiu da rua, você saiu para a rua, você já... Minha avó dizia assim, você tem que estar na rua, porque o pior que pode acontecer é encontrar dinheiro no chão. Né? Alguma coisa tem que acontecer. Por isso que é incrível. Eu acho, as pessoas dizem, o cinema vai acabar. Ele já foi dado como morto várias vezes. Quando lançaram o Super 8, depois quando lançaram a televisão, aí VHS, aí TV a cabo. É como o teatro, é uma arte morta do século... Mas essa experiência, essa é única. Né? Você está numa sala escura, trocando experiências com pessoas que você não conhece, isso faz parte do filme. O filme não é só ficar um ecrã na tela. Essa relação aqui, mesmo que você tenha... Se você estivesse aqui me atacado por causa do filme, eu acho tão incrível. A primeira emoção que eu tive na minha vida foi em 2007, com média-metragem. Em competição não é tudo verdade, eu fui vaiado. Eu estava fazendo filme já há 10 anos. Ninguém falava bem ou mal dos filmes. O dia que eu fui vaiado, eu senti a primeira emoção como diretor de cinema. Porque você cria a pessoa sai do lugar dela e reage a você. E não tem a ver com se gostou ou não do filme, mas se colocou em movimento. É como espectador, como pseudo-cinéfilo, eu me apaixono por aqueles filmes, assim como... Vocês viram aquele menino que fala sobre a montagem do filme? Ele foi meu aluno, ele mora no mesmo lugar que eu morei, que é na Coab Adventista, no Capão Redondo. Ele é um dos cineastas mais debatidos lá fora hoje em dia, ele está em Paris agora filmando, e ele me liga para falar que falou mal de mim. Ele é meu parceiro, chama Lincoln Pérez. E aquilo aquela cena é cena de outro filme, né? E é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, ele segue, ele vai fazendo. Então é um parâmetro para mim, sabe? Independente dos prêmios, de ter recursos ou não,
dos amores, dos amigos que vão ficando pelo caminho, porque as pessoas se envaidecem. Isso, para mim, é a coisa mais triste, agora respondendo essa pergunta direta, não é se o filme foi aceito ou não, se foi o prêmio ou não, eu quero tudo isso. Mas é se eu perco um amigo, se eu perco uma amizade, se eu perco um amor, por causa de um filme, entendeu? O filme tem importância, mas isso mexe com as pessoas. As pessoas ficam doentes por causa de um filme, que às vezes ninguém vai ver. Né? Não estou minimizando e tirando o que para mim é uma coisa sagrada, que é minha morada, que é o cinema. Né? Mas é triste quando as pessoas se deixam envaidecer e se endoecer por isso. Né? Ficam doentes por causa de um filme. Né? E no final, você terminar o filme, já está valendo. Ufa! Quando você termina e joga para o mundo, põe na lata, quer dizer, na lata não no HD, ou põe no DCP, e faz o cartaz, aí você não precisa mais falar com ninguém do filme, porque no começo você ama as pessoas, depois você odeia, aí você tem uma depressão pós-set, porque é tanta intensidade durante o set, que aí, quando termina o filme, você está odiando todo mundo. E aí passam 1, 2, 3 semanas, você começa a sentir falta daquelas pessoas que você odiava. E você descobre que são as grandes paixões que você construiu na vida, né? E aí vem um vazio tremendo. E aí você tem que começar a fazer outro filme, para não ficar pensando na vida, né? E no vazio que é a sua própria vida. É uma loucura. Cinema é um lugar de gente obsessiva, mas gente aparentemente legal. E é mentira que ele odeia as pessoas depois, que fica ligando para os outros. Oi, boa noite. Eu gostaria de complementar a satisfação, porque às vezes a gente vê um filme e sente íntimo até com o diretor, né? Com o que ele está querendo mostrar. E eu, particularmente, já escrevi sobre Ulisses, sobre a Odisseia, então... Escreveu mal? Não, é como se... Não, foi uma dissertação mesmo do livro, né? Na época de escola. E quando você falou na introdução, né? Eu me sinto assim também, meio perdida às vezes na cidade. E sabe quando a gente idealiza cenas sobre a nossa própria vida, né? Sobre conversas, como se você estivesse assistindo em terceiro plano. Tipo, eu tô aqui conversando, mas às vezes na minha cabeça parece que eu saio do meu corpo e vejo essa conversa de fora. Aí a gente tem essas ideias a partir dessas interações humanas, né? Que ele falou, o cinema não está acima das relações humanas. Quando a gente se identifica com a obra, aquilo é perfeito, independente de técnica e de tudo, enfim, é um comentário. Mas eu gostaria de perguntar por que a decisão de filmar em preto e branco? Às vezes isso traz um pouco de nostalgia, mesmo sendo no presente, às vezes um pouco de confusão quando tem umas imagens muito escuras. Eu gosto bastante daquela parte um pouco mais vintage, que parece que é uma câmera bem antiga filmando, aí depois troca para uma câmera mais nova. Eu me sinto assim, às vezes, quando eu faço filmagem, né? Tipo, filmo com a Cybershot, depois filmo com o iPhone. Eu fico gosto dessas duas, mas às vezes esse aqui pega um pouco mais nostálgico e mistura várias emoções. Enfim, cinema é isso, né? Não é nada, mas é tudo. Sobre o preto e branco, é uma pesquisa que eu tenho já antiga, e essa trilogia toda é em preto e branco. Para mim, o pathos humano, a doença se prolifera nesse lugar, entre o claro e o escuro, sabe? Tem um limbo ali, que a potência e a fragilidade humana é mais potente. E, para mim, isso no cinema está nessa relação entre... Não existe cor no cinema, são variações de cinza. Né? E eu ando de saco cheio de excesso de qualidade na imagem. 8K, 12K, 20K. Eu já fiz filme até em 70mm. Eu tinha fetiche. Fiz filme... O meu primeiro longa é de 97, um filme coletivo que se perdeu, graças a Deus, chama Super 8. Era um longa coletivo em Super 8 em Barcelona. Eu tinha fetiche por película, por textura, né? Hoje em dia, a gente sempre quer ter o melhor equipamento. Mas a melhor qualidade... eu filmei em 6K, mas eu baixei a resolução para trazer essa... É quase um filme 2.0, né? Tem um beat de VHS ali, foi proposital. Eu vou fazer um filme em uma tique agora. Mas não é fetiche. Como eu sou estiloso, cool. Não é o que... Você pergunta para o filme, para o teu personagem, para a tua loucura, para a tua obsessão, para a tua dramaturgia, o que o filme pede? O Ulisses, para mim, pede esse lugar. Porque, para mim, São Paulo sempre vai ser Santos e essas cidades urbanas, principalmente zonas aduaneiras, onde tem muita tristeza, muita dor, muita violência. Né? Porto é uma região pesada. Né? É bonito, tem uma nostalgia ali, mas, ao mesmo tempo, é muito pesado. Tem muito sangue foi derramado ali. Para mim, sempre o céu cor de chumbo é o lugar que essa potência dramática da vida ela se exprime melhor. Né? E essa trilogia
A gente acabou de fazer Nosferatu, e o Rodrigo é o Rodrigo Sanches aqui é o Nosferatu. É um filme de vampiro em Santos também, e é em preto e branco. Mas agora eu estou fazendo um filme colorido e a minha próxima ficção também vai ser colorido. Já cansei de filmar em preto e branco também. Mas a trilogia, boa parte dela vai ser colorida. Mas não tem a ver com fetiche de preto e branco, sabe? Eu não sou muito fetichista e eu não tenho tesão por câmera, eu tenho tesão por ser humano. Eu gosto de conhecer gente. É gente que me encanta. É a curiosidade sobre o outro. Isso é mágico, isso é o mistério da vida. Né? Mas nem sempre a gente pensa. Eu acho que eu sou uma pessoa evoluída, né? De tudo que eu passei na minha vida. Eu tenho uma... Depois vocês podem ver os outros filmes lá. Eu não vou ficar falando de um, porque é muito egóico, a gente já está falando demais. Né? Mas eu entrei no ônibus, correndo, esbaforido, e falei, você sabe onde fica tal rua, qual o ponto? O cara olhou para mim e falou assim, boa tarde. Falei, caralho, eu achei que era uma pessoa que pensava no outro. 2 palavras que estão em moda agora, né? Alteridade e empatia. É fácil falar essas palavras num projeto que se apresenta no edital, no SESC, para conseguir dinheiro, mas praticá-las no dia a dia que é a questão. Né? E eu acho que o cinema tem esse lugar. Mas eu não faço filme bonzinho. Algumas palavras me tiram até da tela. Quando ele fala de afeto, que ele trouxe ali uma improvisação, me joga para fora da tela, sabe? Porque me interessa muito mais a loucura, a doença e o que a gente esconde, sabe? Esse lado, essa linha limítrofe do ser humano, que é muito fácil de discurso, mas praticar esse discurso, né? Você não é o que você fala, você é o que você faz, né? E no cinema tentar tensionar isso à máxima potência, sabe? Mas a opinião de um personagem não significa que seja uma opinião, né? O que eu quero dizer é que eu não faço ativismo social, eu faço filmes. Mesmo, acho que todo ato de pegar uma câmera e filmar as coisas do mundo, filmar as pessoas, é um ato político, isso é inerente. Né? O Orson Welles tem outra frase, que a gente está frasista demais, né? O cinema, quando se torna simples veículo de mensagem ideológica, política ou social, ele já nasceu morto. Né? E a gente sabe que, na história do cinema, grandes filmes foram... A linguagem do cinema foi utilizada como propaganda política, como a Leni Riefenstahl e outros, e até hoje se continua fazendo isso no Brasil. Né? Mas é óbvio que você toma lado pelas coisas. Né? Eu acho que eu faço, sempre tento tensionar essas nuances. E, para mim, o maniqueísmo ele é fraco. Né? Como aquele texto do Comolli, sabe como filmar seu inimigo? Né? Quando você não dá voz para o contraditório e você não flexiona você não tensiona essas diferenças para todos os lados possíveis, não só como se o mundo fosse 2 possibilidades, não tem sentido. Acho que eu me perdi agora na resposta. Né? Pergunta sobre preto e branco, você chegou no Comolli. Eu estou fazendo o meu melhor, tio, desculpa aí. Boa noite. Eu queria perguntar sobre as legendas, porque de início parece que é só um mecanismo para... Bom, são legendas em inglês, né? Parece que você pensou que o filme poderia chegar e ficar famoso no estrangeiro, não sei se era a sua ideia, mas elas parecem ter um sentido no filme, né? Porque tem certos momentos em que elas se destacam. Daquele momento em que o protagonista está conversando com aquele rapper e vai destacando certas palavras. Eu lembro que a palavra quilombola foi destacada. Acho que faz sentido, no sentido geral do filme, porque os quilombolas, eles são pessoas que foram trazidas para um novo território, só que eles tentam construir uma casa nesse novo território. Eu acho que se amarra muito. E também a questão das legendas, eu acho que se amarra muito com uma cena que coloca logo no comecinho, porque tem um cara falando em espanhol, tem as legendas em inglês. Eu fico estranho, não era um filme brasileiro, mas enfim, aí o cara tá falando sobre um conto, né, onde o cara vai perdendo a linguagem, né, e como isso bagunça as relações com o mundo. E isso é uma boa introdução ao filme, né, porque você meio que quebrou tudo que a gente entende como linguagem de cinema e deixou o público totalmente confuso. Tem 2 cenas muito metalinguísticas que é só um tapa na nossa cara para mandar a gente prestar atenção. E, enfim, eu acho que as legendas se amarram muito, dados esses 3 fatores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre só isso. Para um festival internacional, onde tem estrangeiros, a legenda ela não foi pensada só como legenda, mas ela tem uma relação narrativa. Aqui foi erro da finalizadora, porque mandou uma cópia com a legenda em inglês e eu não revisei, porque eu não consegui abrir o DCP. O correto aqui era vir uma legenda em português. Ou sem legenda, ele mandou errado. Mas a legenda ela tem uma função narrativa ali.
Esse cara, que se chama espanhol, ele fala um portunhol, ele acha que ele fala um português perfeito, né? O nome dele é Jorge La Roça. Nas minhas aulas, a gente fez 2 filmes juntos. Ele é filósofo e professor da... Ele é pedagogo e filósofo da... Ele tem muitos lattes. O lattes dele é gigante, é doutor na porra toda. E ele é meu amigo, a gente fez 2 filmes juntos. E tem um texto dele que eu uso nas minhas aulas, que se chama... Ele não cita cinema, mesmo usando filmes nas aulas. Notas sobre o saber e da experiência. É um dos textos mais utilizados na pedagogia aqui no Brasil e mundo afora, né? Mas ele acha que fala português perfeitamente. Isso que é engraçado, né? E isso tem a ver com Joyce diretamente, né? O que o Joyce faz ali? Ele tenta subverter a própria língua e a própria linguagem, né? Para mim, antes de mais nada, tanto o Ulisses do Joyce como o Ulisses de Homero, eles são uma aventura de linguagem, assim como o cinema também, né? Para mim, Rodrigo discordava, até que veio um pai de amiga nosso que é grego e dá aula na universidade sobre Homero, falou que os 24 cânticos de Homero estão nesse filme, da minha maneira, claro, né? Ele sempre achou que eu nunca tinha lido Homero na minha vida, né? Ele precisou de um professor grego de Homero falar para ele que os 24 cânticos estão ali, de maneira um pouco peculiares, mas estão ali, né? Mas eu não precisava que o professor grego me falasse isso, porque eu não preciso que o gringo venha aqui e me diga que a gente está certo sobre as coisas, né? Mas tem uma função narrativa. Porque eu acho as legendas uma coisa chata, elas já interferem na imagem. Porque ela não pode fazer parte da imagem, né? Em termos narrativos, em termos estéticos, em termos de forma, em termos de linguagem, né? Eu acho que pode ser. Porque a legenda tem que ser ali embaixo, tem que ser a BNT, 32 caracteres embaixo, 32 em cima, porque a sinapse funciona dessa maneira. Porque a gente não pode subverter isso, né? Eu me lembro que agora vai ter David Lynch, que eu nem sou muito fã, o povo em Deus, né? Pedro Costa acha que se alguém estudante de cinema gosta de Lynch, devia abandonar o cinema. Palavra de Pedro Costa, eu discordo dele gentilmente. Aqui vamos passar agora... eu falei muito rápido, né? David Lynch. Meu inglês ele é um pouco macarrônico. Quando o David Lynch lançou Cidade dos Sonhos, que vai ser relançado agora em cópia restaurada, ele, muito sacana, falou: lá no Brasil você coloca em todas as salas de cinema 10 regras para entender o meu filme. Ou seja, as 10 regras complicam mais ainda. Eu uso uma cena do Cidade dos Sonhos, Mulholland Drive, em aulas de interpretação. A cena do No Hay Banda, ou do Clube Silêncio. Qual laboratório de roteiro para esses filmes vai explicar o que significa? Eu sei por que é aquela cena, eu não sei. Mas é uma cena extremamente emocionante, né? Como é que você vai explicar o inexplicável? Justificar o injustificável, né? Tem a ver com temperamento, com atmosfera, não sei o que está ali. Mas, respondendo essa pergunta direta, as legendas elas têm uma função narrativa no filme. Vou aproveitar para fazer uma pergunta, então. Uma pergunta bem direta, simples, mas que eu acho que dá espaço para vocês falarem o que vocês preferirem, que é sobre a relação do filme com a cidade de São Paulo, né? Você já filmou muitas vezes em São Paulo, no centro da cidade, e para destacar, talvez o Fome é um filme que vai tratar muito dessa paisagem. E como que foi essa experiência dessa vez, filmando Ulisses? Foi diferente? Você buscou outros lugares? Você reencontrou os mesmos espaços aos quais você já havia filmado antes? Você filmou de forma diferente? Até porque uma das experiências mais curiosas para mim no filme foi reconhecer muitos lugares, às vezes improváveis. Tipo, eu reconheci o Gruta Bar, que vocês filmaram lá, que é do lado de casa. Enfim, fiquei, nossa, eu não acredito que estou vendo isso aqui. Inclusive, amigos tinham acabado de filmar lá outro filme, então foi uma coincidência interessante. Eu queria saber como foi, dessa vez, essa relação com a cidade. São Paulo, eu nasci em Porto Alegre, então eu tenho uma relação de amor e ódio. É uma cidade que me deu e me tirou muito, né? Ela me tirou um irmão que foi assassinado pela polícia com 7 tiros pelas costas num Capão Redondo em 2001. Sempre uma relação de amor e ódio. Esse Jorge La Roça, eu trabalhava com ele numa ONG que trabalha com culturas... A gente acessibilizava filmes, dava oficina em escolas públicas aqui em Osasco. E um dia eu volto de Osasco, de busão, todo quebrado, e tinha uma reunião na ONG. Sabe reunião em ONG? Todo mundo fala, ninguém resolve porra nenhuma, 4 horas falando. E profundamente entediado. Aí, quando chega a minha vez de falar, exaurido, eu digo para ele assim: hoje eu fui numa escola que eu me senti numa prisão. Eu entrava pelas portas, e as portas iam se fechando, e depois tinha aquele sinal que parece sinal de uma prisão.
Ele fala, mas você vai uma vez por mês e daqui a 6 meses acaba o projeto. Imagina um professor que entra numa escola e dá aula a vida toda lá. Né? E aí isso me trouxe um pensamento muito... que até hoje não tenho resposta para isso, mas está sempre... acho que responde essa pergunta. São Paulo é uma cidade muito feia, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito bonita. Há que se dar uma segunda mirada nas coisas, né? O cartaz do filme A Cena que o Rodrigo senta, aquilo ali é 9 de julho. Aquilo é uma foto do Cristiano Mascaro. É um fotógrafo que eu não sou tão apaixonado, acho ele meio café com leite, mas ele tem um livro que se chama Luzes da Cidade. É isso? E aí perguntaram para ele, como você consegue encontrar ângulos tão distintos de São Paulo? Ele disse assim, eu não tenho carro, eu caminho pela cidade. Eu também não tenho carro e não dirijo. Então, eu amo São Paulo, ao mesmo tempo odeio, mas eu sei que São Paulo também não é o centro. Né? São Paulo tem um bairro como Segunda Balsa, né? Você tem regiões distintas. Assim, eu trabalho em vários projetos. Então, São Paulo é muito esparramada, ela só não é o centro de São Paulo. Né? Mas eu acho São Paulo extremamente cinematográfica, porque ela é bruta, ela é feia, ela é apaixonante, ela é cruel, né? E, pô, vou ser bem piegas agora, bem cafona. Minha grande paixão é a cidade de São Paulo. Se não tiver mais nenhuma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Mais uma? Vamos repetir. Eu queria só retomar a cena do filme em que você colocou que o seu amigo fala sobre o som e a relação entre o diretor e o público, de você se sentir incomodado ou incomodar o público para o público assistir o filme. E eu gostaria de saber se isso cresceu ao longo da sua carreira, assim, se no início você tinha menos coragem de incomodar o público e pensava mais em agradar, ou se isso foi se revertendo, se isso foi se transformando ao longo da sua carreira, de chegar agora e, de fato, tentar incomodar o público com o filme. Você falou da ocasião em que te vaiaram e isso te fez bem. Então, como que é essa relação do público na sua carreira? Obrigado. Isso que eu falei é um pensamento um pouco juvenil, né? Mas, na verdade, acho que tem menos a ver com incomodar e provocar e querer parecer um artista radical, porque o filme nem é tão radical. O que tem aqui tinha nos anos 60 já, e nos anos 30, já vi muito isso, não é tão original. Eu acho que tem a ver com respeitar o público, sabe? Não aceitar menos de você e nem do público. Eu penso sempre em Goethe. Goethe demorou 30 anos para escrever Fausto, eu vou ler numa cagada no banheiro, desculpa o palavreado chulo e vulgar. Essas grandes obras, não estou dizendo que no caso aqui é Ulisses, né? Mas eu me interesso por filmes que me respeitam e que são portas fechadas, que a energia de quem gastou ali, na mesma potência de quem assiste. Eu vou te dar um exemplo eu morei em Curitiba, estudei numa escola que depois fui expulso e voltei a dar aula nela. Eu comia muito mal lá, sabe? Era muito magrinho, assim, me alimentava muito mal mesmo. Mas tinha uma sala de cinema que passava retrospectivas de grandes diretores. E o Ozu foi um diretor que nunca eu engoli muito. Todo mundo falava, Ozu, genial. Eu falei, vou ver esse mano, vou ver tudo dele, passou toda a filmografia. E um dia, domingo à tarde, tinha comido muito pouco, estava com fome, ainda entrei no cinema, e assisti a Rotina Tem Sim um Encanto. Eu já tinha visto o filme umas 5 vezes, achava um filme insuportável. E em algum momento do filme, o filme me pegou completamente. E aí aquela porta, que para mim era uma porta fechada, que um cinema que eu achava extremamente cerebral e chato, se abriu de um encantamento, assim, sabe? Profundamente apaixonado. É sobre uma filha. Ozu faz o mesmo filme durante 50 anos sobre a transição da sociedade japonesa, sendo simplificando, né? Mesma lente, posição de lótus, 50 mm, 50 de fórmula, todo mundo conhece isso, quem vai estudar cinema. Mas ali é um pai tentando casar a última filha, e ela não quer casar para não deixar o pai sozinho. Eles têm um ritual de tomar chá depois do batente da porta, no superenquadramento. O filme inteiro eles tomam esse chá. No final ela casa, e nos últimos 10 minutos ele toma chá sozinho. Aquilo teve quase um rasgo na tela, sabe? Então acho que tem muito a ver com isso, assim, é como você se conecta com as coisas. Quando eu tinha 20 anos, eu pensava em fazer cenas radicais, ainda estudante, você quer causar. Para mim, isso significa que eu tenho respeito pelo público, né? O público é meu companheiro nessa viagem, nessa aventura de linguagem, que, para ser simplista, definir o cinema, o que é o cinema, eu não sei. Mas não tem a ver com provocação. Tem a ver com provocação também, né?
Eu adoro dormir nos filmes. Todo mundo conhece aquela frase do Apchapong, né? O Joey. Eu durmo nos filmes, que quando eu durmo sono, eu também. Principalmente São Paulo é muito quente, eu não tenho ar-condicionado. Então, eu adoro ir para uma sala de cinema com um filme interessante que eu durmo. E eu lembro dos filmes. Eu durmo até nos meus filmes. Eu dei uma cochilada aqui hoje. Eu acho que não é isso. Eu não tento provocar. Eu tento pegar na mão da pessoa e levar para essa viagem, que às vezes pode não ser tão saborosa, mas que em algum momento toca as pessoas, assim como eu fui tocado por Ozu em algum momento num filme que se chama A Rotina Tem Seu Encanto. Passar para a última pergunta, tá bom? Boa noite. Primeiro, parabéns pelo seu filme. Eu fiquei curioso com a relação, não a relação, mas na real as suas referências para fazer o filme. Porque essa falta de significação, porque o cinema não precisa buscar por significação, e isso é um modelo que se popularizou nos anos 2000, por exemplo, com o cinema de fluxo, me lembrou um pouquinho, mas ainda assim essa falta de significação, no caso, né, que me remeteu ao cinema de fluxo, não é uma relação que eu tive, por exemplo, com Millennium Mambo, Chara e por aí vai. É meio que a porta que você falou, só que continua com uma sensação um tanto, talvez, fria. E também, outro exemplo que fica claro, outra coisa que fica clara é que você experimenta a imagem ao máximo nesse filme. E é coisa semelhante que, por exemplo, deixa eu ver, o Bergman faz em Persona, o início de Persona é ele experimentando totalmente a imagem, não só o início, mas também o meio e por aí vai. Eu queria saber mais sobre essas referências que você usou também para experimentar a imagem da maneira como você experimentou. Se houve, de fato, uma referência. Engraçado você falar isso. Eu adoro esse filme que você citou e gosto de Taipei Stories, do Young, né? Edward Young, que é o mais dessa geração de Taipei, o que morreu mais jovem, né? São filmes que são influências diretas para mim. E como eu falei, tudo que eu experimentei aqui não é novo. Né? Uma experiência, um experimento pessoal nessa relação do claro escuro com o branco. E eu concordo com você, às vezes ver um certo formalismo que traz uma relação fria. Isso pode... Sim. E a imagem tem que ser, ele esqueci o que ele fala, mas é o que ficou um pouco contrário no meu orelha. Sim. Que é quando ele cita que era algo como a imagem, eu esqueci agora, mas nessa questão que eu falei, da parte que ele falou que não gostava do espectador passivo. Isso tem outro momento com o Vladimir Safat, né? Que eu tinha filmado o Vladimir em outro momento, e são dois momentos. Posso ser sincero para você? Eu me senti assim, o que está na tela é como eu me senti. Eu estava montando o filme, eu falei, eu preciso colocar no filme o que eu estou sentindo agora. Se isso vai funcionar ou não, eu não sei. Mas eu acho que as pessoas percebem essa... Eu já perdi muito filme na montagem, quando você tenta colocar no filme o que o filme não consegue. Ele tenta levar o filme onde ele não chega. E aí isso é uma perfumaria. Esses dois momentos são dois momentos que eu estava em crise. Em total, em crise com a forma do filme. Então, eles são autênticos nesse lugar. E você matou as referências total. Esse cinema de Taiwan, de Taipei, é a influência total. Eu nem sei falar o nome dele, mas o Rocha Chaven, sabia que você é cinéfilo. Eu nunca sei, sempre me esculacham. Esse filme é um clássico, né? E eu estou revendo todos os filmes, né? Taipei Stories e o Mambo, que você falou agora. São filmes referências. Mas é isso, o quanto... Essa coisa de ser cinéfilo e ser realizador, isso é uma problemática, você sabe, né? Às vezes você faz os filmes que você viu e aí você já nem sabe mais, mas a abertura de Persona
é uma das grandes aberturas da história do cinema clássico, né? Não tem nem como Mas para mim está muito mais em filmes como Disaster Movie, que foi é um clássico. Wilson Barros? Wilson Barros? Disaster Movie. Anjos da Noite. Foi um média-metragem, TCC dele aqui da ECA. Eu acho que é um filme radicalíssimo, assim. Tem mais influência para mim do que o cinema de Taipei. O cinema do Wilson Barros, do Anjo da Noite, e o Disaster Movie. Está mais nesse lugar do que essa influência desse filme que você falou, que eu sou profundamente apaixonado. Mas, sendo sincero, é menos querendo causar e dizer que eu sou um cinéfilo e quero provocar o público, e muito mais uma sinceridade de um realizador que tem crise com o seu próprio cinema durante a própria montagem do filme, descortinar isso. E essa coisa de metalinguagem, eu acho cafonérrimo, isso era moderno dos anos 60. E porque me interessa outro tipo de metalinguagem, que é mostrar a própria metalinguagem, não disfarçar a metalinguagem. Isso é raramente, é muito pouco feito no cinema brasileiro, que é a metalinguagem real, que não é essa falsa metalinguagem. Bom, gente, então vamos encerrar aqui o debate. Queria agradecer novamente a presença do Cristiano e do Rodrigo. E agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por terem vindo. E se vocês quiserem indicar, o filme ainda vai passar mais uma vez. Eu não decorei o horário da sessão, mas está no nosso site, nosso Instagram, etc. E confira o resto dos filmes que a gente vai passar. A mostra atual, para quem não sabe, é só de filmes brasileiros contemporâneos e tem lançamentos tanto do circuito comercial quanto de festivais, que vocês vão poder ver, às vezes, em primeira mão, filmes que circularam um pouco. Então, muito obrigado. Boa noite.